Hope, QAP, Bravos e Fox, Bombeiro Leandro aqui com mais um vídeo aqui para o canal Bombeiro Civil Conexão BR. E como vocês podem ver aí no título do vídeo, saiu o piso salarial do Bombeiro Civil 2025 aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, finalmente a saga acabou para esse ano, foi batido o martelo e aí, mediante 5 rodadas aí de negociação do nosso sindicato com o sindicato patronal, 4 convocações para a categoria para estar votando a favor ou contra, né, a proposta do patronal. E essa 4ª rodada agora, melhor dizendo, corrigindo, essa 4ª chamada agora para a categoria foi a batida do martelo. Como todos sabem, eu estou sempre participando aí das assembleias, então por isso eu estou sempre trazendo esse conteúdo aqui, porque a gente sabe, né, tem os grupos de WhatsApp, tem as redes sociais e tal, mas a gente nunca sabe ao certo de onde vem. Tem a fonte oficial do próprio sindicato, inclusive o site do sindicato já se encontra ativo, né? Então creio que muitos podem estar conseguindo essa informação até no próprio site mesmo do nosso sindicato, fora as redes sociais que também são pertencentes à diretoria do sindicato. Mas eu, com o canal aqui, também, por estar sempre participando, estar sempre presencialmente nas assembleias, então resolvi trazer esse vídeo aqui para estar passando para vocês o desfecho final, né, de como ficou lá a decisão. Cheguei a colocar aqui no canal a primeira chamada, a categoria, com um vídeo da própria assembleia mesmo, a 2ª chamada, a 3ª chamada também registrei um vídeo de tempo real na votação, só que infelizmente a plataforma derrubou o vídeo por questões de denúncia e tudo mais. Em seguida eu fiz logo um outro vídeo dando aí um esclarecimento aos novos inscritos aí e aos mais antigos, para que não pensasse que eu mesmo removi o vídeo. E houve esse caso aí. Então, com essa 4ª chamada agora para a categoria, 4ª e última rodada, né, eu também estive registrando lá um vídeo, gravando toda a assembleia, porém, mediante a esse caso que houve, do terceiro vídeo ter sido derrubado pela plataforma, eu pensei, repensei e decidi não estar colocando o vídeo aqui, mesmo ele editado ou não. Eu decidi não estar colocando o vídeo aqui e preferi eu mesmo estar falando com as minhas palavras de como foi essa assembleia, né? Para quem não sabe, tivemos um aumento aí de 5,87%, né, em cima do salário do Bombeiro Civil, fora que o ticket de refeição de 29 foi para 31,50 e várias questões foram abordadas, né, durante toda essa assembleia, como por exemplo a votação do bombeiro de contingente. Quero informar aqui que toda a categoria, ou seja, todos os bombeiros civis que estavam presentes, inclusive eu, votamos contra ao término do bombeiro de contingente. Tanto é que terça-feira a diretoria do nosso sindicato vai estar em reunião novamente com o patronal e não sei afirmar isso, mas creio que o sindicato deva convocar mais uma vez a categoria, ou melhor dizendo, os bombeiros civis, em especial os bombeiros civis de contingente, para estarem participando dessa assembleia e ouvindo, né, o que será falado em relação a eles como bombeiro de contingente por parte do sindicato patronal. Ou seja, estarão sabendo, estarão ouvindo a proposta, né, a contraproposta do sindicato patronal, e aí cabe a esses bombeiros civis que estiverem presentes à assembleia, obviamente, aceitarem ou não. Mas em relação
a CCT, que engloba os bombeiros civis em geral, que é bombeiro civil predial, bombeiro civil que trabalha em shopping, hospital. Então, esse aumento que tivemos sexta-feira agora foi referente a essa maior parte da categoria. Acompanhei aí nos grupos, né, que vários debates foram levantados, várias críticas, porque uma boa parte que estava presente votou a favor. Se eu não me engano, tínhamos, acho que era 15 bombeiros participando da Assembleia, e a maioria votou positivo, a favor desse aumento, porém, houve 4 votos negativos, inclusive eu, bombeiro Leandro, estou entre esses 4 daí, que votaram contra. E aproveitar já para dizer que o porquê eu fui contra, né? Eu que já venho acompanhando as assembleias desse ano, desde da primeira chamada até, da primeira convocação, corrigindo, até essa quarta e última, e numa delas foi falado que se nós iríamos manter a decisão de ficar somente com os 8%, aceitar somente o acordo de 8% por parte do patronal, e eu me mantive nessa posição, só que infelizmente não aconteceu isso. Foram 5 rodadas de negociação do sindicato dos bombeiros civis com o sindicato patronal, e a última oferta que foi dada foi essa de 5,87%, o qual o sindicato, junto com os bombeiros civis que estavam presentes na Assembleia, decidiram votar sim. Na minha opinião, se tivesse que levar mais à frente em busca de conquistar um aumento, uma porcentagem um pouco maior, até pelo menos 7,5%, seria válido. Mas, como a categoria não se fez presente, então, por conta disso, foi decidido melhor aceitar o aumento de 5,87%, que não era o que todo mundo queria, não era o esperado, mas, por um outro lado, eu entendo, porque, como foi falado lá, se fosse levado para frente à justiça, como nós todos sabemos, a justiça do nosso país não funciona tão a favor da gente e é lenta, ainda por cima. Então, só Deus sabe quando teríamos esse aumento de volta, ou essa causa ganha na justiça. Iria acontecer, se isso acontecesse, no máximo a gente conseguiria o aumento pelo INPC, e não era essa a intenção nem do sindicato, e muito menos da categoria não iria ficar satisfeito com isso. Então, o que acontece, pessoal? Ouvi isso aí. Eu vou estar deixando aí também, ao decorrer do vídeo aí, um print mostrando detalhadamente como ficou, né? Esses números em relação ao ticket refeição, ao aumento que foi de 5,87%, ticket refeição, só resumindo aqui rapidamente, ticket refeição foi para R$ 31,50, a cesta natalina, né, que tudo bem que é uma vez ao ano, mas não devemos deixar de contar com isso, porque, querendo ou não, é benefício, foi para 175. E é isso aí, pessoal. Ainda falta votar aí os bombeiros, quer dizer, ainda falta ter uma reunião, o sindicato ter uma reunião com o patronal a respeito da situação dos bombeiros de contingente. Foi outro assunto também que foi bastante comentado aí nos grupos. Cheguei a ver até na postagem na página oficial do sindicato,
que pessoas já estavam difundindo fake news, dizendo que iria acabar o bombeiro de contingente, só que isso não é verdade. Eu, como por exemplo, eu estava presente lá, houve a votação, né? E a maioria votou para manter o bombeiro de contingente, porque a proposta do patronal era que se tirasse o bombeiro de contingente, e a categoria não aprovou isso aí. A categoria que eu digo, os bombeiros civis que estavam presentes em assembleia. Claro que a categoria não se resume somente àquilo ali, mas se tratando de assembleia, a categoria é quem está na assembleia e tem o poder de voto. Então foi isso, pessoal. O bombeiro de contingente foi votado, porém, para permanecer e não para terminar como o patronal fez a contraproposta. Agora eu não sei se haverá uma convocação para eles. O que eu sei é que o nosso sindicato estará em reunião com o patronal novamente, e aí, mediante essa reunião, após isso, nos meios de comunicação oficial do nosso sindicato, ou seja, a página deles no site, a página da rede social, eles estarão divulgando como ficou essa outra parte aí, que em relação aos bombeiros de contingente, que ficou pontas soltas. O que eu queria dizer agora? Infelizmente foi isso aí, pessoal. Não era o melhor para a categoria. Eu, por exemplo, como votei contra esse aumento, e seria bom que, ao meu ver, seria bom que a categoria aguentasse mais um pouco, mesmo que houvesse uma outra negociação, ou até mesmo se fosse para a justiça, mas como o anseio dos bombeiros civis é maior do que qualquer outra coisa, então acabou que a maioria lá decidiu aceitar esse aumento, que não era o que todos queriam, não era o que estava se esperando, e deixar para resolver lutar contra isso aí nas próximas CCTs, né, nas próximas convocações, que agora, no caso, será 2026. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores aqui. Agora é para os bombeiros civis até que não costumam comparecer nas assembleias. Por exemplo, algum bombeiro civil que estiver vendo esse vídeo aí mora em condomínio? Se mora em condomínio, beleza. Por que eu estou dizendo isso? Eu, Leandro, eu moro em condomínio. E hoje, domingo, dia 25, estou fazendo esse vídeo hoje, domingo, dia 25, mas acredito que você possa estar vendo esse vídeo amanhã, depois da manhã, enfim, o vídeo vai ficar aí no canal, e aí você vai saber o que eu estou falando. Aqui onde eu moro, costumam ter assembleias, por incrível que pareça, tem assembleias, porque tem síndico, tem conselho, enfim, tem todos os trâmites igual é o nosso do Bombeiro Civil. O que eu estou perguntando isso aí? É muito importante você, bombeiro civil, você que mora em condomínio, que comece a participar das assembleias do seu próprio condomínio. Por que eu estou dizendo isso? Você que não participa das assembleias do sindicato, você começando a assistir às assembleias do seu condomínio, as votações sobre os gastos que estão sendo feitos, a escolha da síndica, você vai começar a abrir a sua mente, vai começar a ter uma noção de como funciona as assembleias da nossa categoria, as assembleias do Bombeiro Civil. Eu estive participando hoje, não é a primeira vez, mas hoje
já tinha havido a divulgação do edital. A síndica aqui de onde eu moro divulgou o edital, o qual a data estava marcada para hoje, e como eu estou em casa e tudo mais, eu resolvi me fazer presente. E observando lá o andamento da Assembleia, o decorrer da Assembleia, eu percebi que é exatamente igual acontece na nossa categoria. Praticamente não tem diferença quase nenhuma, a não ser o assunto abordado, né? Claro que o assunto é outro, é questões relacionadas ao condomínio. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Existem votações, inclusive aqui a votação é por meio de cédulas, entendeu? É distribuída cédulas para cada morador, e aí o morador vota ali sim ou não, o que ele aprova ou não, sobre as cotas, sobre os gastos brutos, conservação, poda de árvore, serviço de jardinagem, tem tudo isso aqui, entendeu? E aí, o que acontece? Houve vários debates, claro, debates ordeiros, sem bagunça nem nada, mas muito parecido com o que acontece na nossa categoria. Pessoas que não comparecem à Assembleia e reclamam sobre o aumento de quanto foi a nossa taxa condominial, pessoas que também comparecem, mas não é a favor do serviço que está tendo, serviço de jardinagem. Tem uns que pedem para ter o serviço de jardinagem e poda de árvore, coleta de lixo, tudo isso. Então, pessoal, você que mora em condomínio, faça isso, passa a participar das assembleias do seu condomínio, participe lá, fale, tenha direito de fala lá e voto, porque isso aí já vai te dar uma visão mais ampla justamente de como é as nossas assembleias da nossa categoria, Bombeiro Civil. E aí isso também pode te induzir ou te animar a querer participar das assembleias. Por que eu estou falando isso também? Se a categoria tivesse, de fato, de corpo e alma ali, querendo um melhor resultado, eu tenho certeza que nós não teríamos esse aumento que nós tivemos. Um aumento que praticamente foi idêntico ao de 2023. Foi idêntico, entendeu? Não teria, talvez, se estendido tanto, igual se estendeu, e a gente estaria hoje mais satisfeito. Eu observei pelos grupos, inclusive comentei com alguns colegas, que a maioria não aprovou, não gostou, né? Melhor dizendo, do aumento que teve. Mas também, por um outro lado, a própria categoria tem uma grande parcela de culpa nisso, porque o sindicato fez diversas chamadas. Tivemos aí também, não posso deixar de citar aqui, porque também faz parte, né? É uma forma também de estar trazendo o bombeiro civil, de estar aproximando o bombeiro civil do sindicato, da própria categoria mesma toda em si. Tivemos aí o ato público, né? Que com o objetivo aí da difusão aí da profissão bombeiro civil no Rio de Janeiro. Não deu o quantitativo esperado. Eu achei até que fosse dar ali, no mínimo ali, uns 20 bombeiros civis, uns 30, mas infelizmente nem isso aconteceu, pessoal, nem isso aconteceu. Foi só mesmo os que mais participam, né? Ou seja, os que vão à Assembleia, os que estão mais envolvidos, entendeu? Porque a grande maioria mesmo, a massa, infelizmente não se fez presente. Então, juntando essa questão do ato público e mais as convocações que foram feitas para as assembleias, que, na minha visão, é um ponto até mais importante do que o ato público, não desmerecendo o ato público, foi joia, foi legal,
independente do quantitativo pouco que deu, mas, querendo ou não, a gente fez. Botamos em prática, não ficou só na fala de grupo de WhatsApp ou no papel, colocamos em prática. Ano que vem, ou próximos anos que tiver, haverá um outro ato, ou não sei se ainda esse ano haverá um outro ato, e aí, quem não foi dessa, tenta participar da próxima, que vai acontecer, e assim a gente vai caminhando e vai crescendo. Então, por essas questões aí, fica muito difícil tentar conseguir um bom aumento salarial, um bom reajuste, né, de ticket refeição, cesta natalina, entendeu? Porque a própria categoria, o próprio bombeiro civil, ele não procura fazer essa diferença, não procura estar em conjunto. Infelizmente, o nosso sindicato está passando aí por um período meio delicado, né? Por conta desse caso que está havendo aí sobre as presidências, né? Presidente do sindicato, porém agora quem está assumindo é o vice-presidente, está como presidente interino. Então, tem questões judiciais aí, está em segredo de justiça. Então, não quero entrar nesse detalhe, nesse assunto, porque ainda não está nada definido, entendeu? Mas, isso, querendo ou não, houve um racha entre a categoria que, de fato, já não era unida. Isso aí não tem como omitir, não tem como esconder, a categoria já não era unida. Mas aí houve esse escândalo aí, esse fato veio a público e acabou de desunir mais do que já não era unido. Então, pessoal, tudo isso aí conta, tá entendendo? Seria muito bom se um bom quantitativo de bombeiros civis se fizessem mais presente, comparecessem às assembleias, independente de você ser a favor ou não, mas eu acredito que você, estando lá, pelo menos você tem o seu poder de voz de decidir e não outros decidirem por você. E nisso é que se faz democracia, é que se faz a diferença. Então, ficou esquisito porque deu a entender que a categoria se resume a somente quem vai à Assembleia, mas a verdade seja dita, pessoal. É lá que se decide. É lá que se decide. Não adianta você ficar dando ideias aqui e ali em grupo de WhatsApp, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, mas se você não foi lá para dar o seu veredito, dar o seu voto sim ou voto não, através de grupo de WhatsApp, você não vai resolver nada, entendeu? Então, isso aí que eu queria dizer. O vídeo aí basicamente é isso aí, pessoal. A intenção agora é a gente lutar de fato mesmo, para que a próxima CCT, que agora é só em 2026, a gente possa conseguir um aumento bem melhor do que esse que foi dado. O patronal, como sempre, eu sempre falo isso no início de quando está no processo de negociação, né? Quando começa as divulgações, sindicato e tal, a data vai se aproximando, né? Que em janeiro a gente já começa a tocar no assunto, nos grupos e tal, a perguntar ao presidente, aos diretores do sindicato, porque já é o período de negociação. Tanto é que nessa assembleia foi falado lá que em 2026 a negociação já vai começar em setembro. Ou melhor dizendo, acho que é em setembro desse ano que já vai começar a falar sobre as propostas para a CCT de 2026, ou seja, já vai começar a preparar o terreno com o patronal
a diretoria do sindicato, para que de fato ano que vem, quando chegar janeiro, já ter uma proposta específica, ó, o sindicato dos bombeiros civis está pedindo tanto. E aí o patronal já vai saber que não foi nada decidido assim às pressas, e sim uma coisa que já vinha conversando há meses anteriores, até a data base, né? E o mês que, no caso, é o mês de março. Quero agradecer a todos que participaram aí, assistiram esse vídeo aí até agora. Mandar um abraço aí, já ia até me esquecendo, cara, é tanta coisa. Mandar um abraço aí pro Bravo Cruz, estava presente lá na Assembleia. Trocamos várias ideias, inclusive o vídeo que eu fiz lá e tal, no finalzinho a gente parou para trocar uma ideia, e aí ele me deu umas orientações aí em relação a essa coisa de vídeo e a público e tal, pessoas que estão lá e autorizam e não autorizam direito de imagem, toda aquela coisa, entendeu? E aí eu, abraçando essa ideia dele aí, também me fez com que eu não colocasse o vídeo que eu gravei, né? Mostrando realmente como foi a Assembleia. Se não tivesse acontecido esse detalhe do vídeo ter sido derrubado no canal, eu finalizaria aí toda essa trajetória, né? Da primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada e essa agora a quarta e última. Então quem assistisse o vídeo da primeira chamada até essa última quarta ia conseguir montar esse quebra-cabeça e entender os altos e baixos que o sindicato teve, as escolhas que a categoria fez. A categoria que eu estou falando, gente, é quem participou, né, da Assembleia, não desmerecendo o restante. Mas nesse dia, nessa hora, nesse caso, conta é quem está lá, entendeu? Então, os entre altos e baixos que houve, né? Uns votaram contra e na primeira, uns votaram a favor, na primeira convocação, na segunda convocação já não votaram a favor, votaram contra, na terceira já votaram a favor e outros votaram contra e por aí vai. Tanto é que essa última eu já vinha votando a favor em todas elas, da primeira até a terceira, quer dizer, votando a favor não, mantendo, né, a proposta de 8%, mas nessa última eu não achei favorável esse valor que foi aceito, mas enfim, isso aí já é um particular meu, porque eu sei que a categoria não iria abraçar essa causa, né? São poucos que realmente iriam bancar isso aí até o fim, ou seja, manter ali os 8%, que vai para a justiça, então vamos para a justiça. Muitos não iam ter essa coragem, porque nós conhecemos, né, nossos colegas bombeiros civis aqui do Rio de Janeiro, nós conhecemos, então nem todo mundo está disposto a cair nessa briga, cair nessa guerra, entendeu? Então, o sindicato também vendo isso, sabendo que talvez isso poderia prejudicar muito mais a categoria, então foi resolvido pela maioria que estava lá presente a aceitar esses 5,87% de aumento. Obrigado aí por assistirem o vídeo até agora. Comente aí o que você achou desse resultado final aí. Ficou bom? Não ficou bom? Poderia ficar melhor? Obviamente, claro que poderia ficar melhor, mas eu vou deixar você aí comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou dessa decisão aí que foi dada por todos, e não somente pelo sindicato, e sim por todos que estavam lá presentes, assim como eu. Mais uma vez,
muito obrigado. TKS aí aos bravos e aos Fox. Vou finalizando esse vídeo aqui, pessoal, e até um próximo vídeo aí a gente vai se falando. Fui! Valeu!